E aí agora a gente vai para o último passo da higiene da ferida, que são as coberturas. Falar de cobertura é muito interessante, ao mesmo tempo a gente fica muito assustado porque são muitas possibilidades. Dentro desse contexto de higiene da ferida e biofilme, a gente tem que fazer algumas considerações. Primeiramente, a cobertura, antes de indicar uma cobertura, tem que fazer uma avaliação de todo o contexto desse indivíduo, dessa pessoa, conhecer essa pessoa, quais problemas de saúde ela tem, quais as necessidades que essa pessoa enquanto indivíduo tem e avaliar a ferida, as necessidades da ferida, qual a fase da cicatrização da ferida, quais os problemas que essa ferida tem, o que eu preciso resolver nessa ferida, eu preciso trabalhar controle de umidade, tem um volume de exudato muito alto, e esse volume de exudato muito alto, ele pode espalhar biofilme sim, ele pode causar dano nas bordas sim, ele pode causar dano na pele periferida sim, ele pode ser meio de cultura sim. Uau, quanta coisa! Isso, eu preciso controlar a carga microbiana que está ali no leito, eu preciso controlar, quebrar, romper o biofilme que está ali. Então a gente observa que tem várias perguntas que eu preciso fazer até chegar à cobertura ideal. O mercado nos oferece milhares de opções, isso é muito bom para nós, mas bom para quem sabe pensar nesse contexto de quais os mecanismos de ação, o que eu tenho que saber que uma cobertura faz para tomar uma decisão. Então esse é o primeiro aspecto que eu tenho que me questionar para escolher uma cobertura, tá? Outra coisa que eu preciso considerar também, 2 Weeks Challenge, que é 2 semanas de desafio da prata, que você não poderia usar prata além de 2 semanas. Por quê? Porque a gente não sabe ainda o que a prata pode fazer no organismo a longo tempo, tá? De uso, e mesmo com relação às bactérias, se vai ter seleção de bactérias, de resistência, se não vai, tá certo? Então sempre foi uma dúvida, e aí existem alguns documentos que vão aprofundar mais nos tipos de prata, e sempre pedem cautela. Neste documento também fala que sempre que possível, você deixe de usar prata, porém, ele coloca como mito isso do uso de apenas 2 semanas, que vai ser de acordo com a necessidade da ferida. Então, o mínimo de tempo para eu avaliar uma ferida seriam 2 semanas. Ele fala que a cobertura precisa ser avaliada no contexto da ferida a cada 2, 4 semanas. E aí eu sempre vou me perguntar se ainda há necessidade de usar prata. Se ainda houver necessidade de usar prata, eu posso mantê-la, porque eu estou lidando com biofilme. E hoje a gente sabe também que nós temos algumas coberturas que não dispensam a prata no leito da ferida. Por atração e sequestro, elas captam a bactéria e matam dentro da própria cobertura, nas tramas, e aí não liberam endotoxinas, que é um outro problema que a prata poderia fazer no leito da ferida. Porque quando eu mato uma bactéria, eu libero endotoxinas no leito da ferida. Essas endotoxinas, elas vão causar uma reação inflamatória que poderia agudizar essa ferida e ajudar na cronificação. Então esse poderia ser um fator. Então eu tenho coberturas hoje à base de PHNB, coberturas à base de prata, coberturas com prata e EDTA, que existem alguns estudos mostrando uma superioridade da prata sozinha com relação à ruptura de biofilme. Então existem uma série de possibilidades. Mas o que eu tenho que fazer é olhar para a ferida, tentar entender quais são as necessidades dela, o que ela precisa, o que ela não precisa. Mas o mercado nos traz outras possibilidades. Hoje existem coberturas que elas conseguem fazer uma atuação de cargas eletromagnéticas no leito da ferida e fazer uma descompensação nesse biofilme, criar uma alteração de carga e aí ajudar a romper o biofilme. Existem muitas possibilidades, existem curativos hoje fora do Brasil que dispensam cargas elétricas no leito da ferida, muito legal, ainda não vi que no Brasil, só vi fora, mas que dispensam cargas elétricas, microchoques, que vão também perturbar esse biofilme. Então, muitas possibilidades. O que eu tenho que entender é que eu preciso de um ambiente equilibrado. Eu não posso ter muita umidade, mas eu não posso ter um leito seco. Eu preciso controlar essa umidade
porque eu sei que ela vai ser um aspecto negativo no contexto do biofilme. Então, para se escolher a cobertura, sempre olhe o indivíduo, sempre se questione quais são as necessidades que essa pessoa tem, o que eu preciso intervir. E aí depois olha para a ferida, olha o que eu tenho. Eu tenho uma ferida que ela tem muito esfacelo aderido e essa cobertura aqui consegue limpar, consegue retirar esse esfacelo facilmente, ela ainda tem prata, ela ainda rompe biofilme, ok. Tem essa outra aqui, que ela é uma fibra, ela gelifica, ela protege bordas, e aí, sucessivamente. Não existe receita de bolo, e eu detesto da receita de bolo. Eu quero que as pessoas pensem para elas poderem escolher. O mercado oferece, chega para você, você tem que estar apto a entender o que você precisa e você tem que estar apto a avaliar a qualidade do que o mercado te oferece. Mas isso daí é com conhecimento e com estudo. Mas o que você tem que saber que nesse processo de higiene da ferida, ele fecha esse primeiro ciclo com uma cobertura, com uma escolha de uma cobertura que impeça a reconstrução do biofilme. Uma gestão adequada da umidade do leito da ferida, que faça uma gestão adequada da carga microbiana do leito da ferida, que faça uma gestão adequada do biofilme que pode estar presente no leito da ferida. E o próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre alguns antissépticos que podem ser usados nesse processo de higiene da ferida. Um abraço.